Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, nós vamos mergulhar nesse universo ou nessa viagem interna que a meditação permite. A questão é que quando muitas vezes nós nunca tentamos ou nos desenvolvemos, fica difícil saber o que realmente ou do que se trata a meditação. E é hoje que você vai descobrir que eu vou te contar várias formas, inclusive, de você treinar, de você se tornar adepto e você, inclusive, poder desfrutar desta prática de forma tão simples, mas que pode realmente transformar a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Decorato e também o pessoal da TVR que me ajuda nessa transformação aqui de todo o cenário. Eu adoro falar sobre meditação, porque a meditação chegou na minha vida faz muito tempo já, várias décadas. Se você me acompanha aqui no programa, eu já dei algumas pinceladas, como inclusive a meditação chegou na minha vida e se tornou parte mesmo do meu dia a dia. E por que será que quando você descobre uma técnica nova, algo que traz muito sentido, inclusive, que equilibra seu corpo, a sua alma, seu espírito, você tem vontade de permanecer praticando? Já pensou sobre isso? Você já ouviu algumas pessoas que meditam e se desenvolvem na meditação? Como é que elas fazem? Será que é mesmo ficar fazendo mantra? Será que é religião? Do que será que trata mesmo meditação? E se eu te contar que a meditação é simples? A questão é que você vai precisar desmistificar muitas coisas que você talvez colocou como dificuldade, que às vezes você acha muito difícil sentar ao chão, cruzar as pernas, ou mais difícil que eu vejo que as pessoas têm hoje, muita dificuldade em aquietar. Está muito difícil de parar de pensar 24 horas ou estar na ativa, né? Nós não desligamos do celular das mensagens do recado. E é comum quem chega para meditar no primeiro momento fazer o quê? A hora que tenta sentar, aquietar, ajusta o corpo, ajusta a coluna, pescoço, cabeça e já se perdeu. Então hoje nós vamos contar um pouquinho, e se você puder, você vai se acomodando aí no melhor lugar da sua casa, num cantinho, num espaço que você sabe que no final desse programa nós vamos mergulhar profundamente e você vai ver que o que parece quase impossível, porque eu já ouvi de muitas pessoas que meditar, ficar quieto por alguns instantes seria impossível. A questão é que quando a pessoa para, nem que seja por alguns instantes, e quando eu falo instantes, pode ser que sejam minutos seguidos, que ela de alguma forma se desliga do caos, do estresse, da preocupação, ela começa a perceber o quão valioso é esse mergulho interno, esse mergulho inclusive na quietude, onde você solta o controle. Porque a meditação não tem destino certo. Até onde você vai chegar na meditação? Já ouviu falar que meditação é um encontro, é um mergulho, é uma permanência no vazio? Já ouviu falar sobre isso? Mas que vazio é esse? E você pode estar se perguntando tudo isso, inclusive se você está chegando aqui pela primeira vez. Lá vem mais uma maluca falando que nós temos que respirar, aquietar e permanecer, porque a meditação é uma permanência. Mas para que essa permanência se torne agradável, você vai precisar aprender a respirar de forma profunda, esvaziar o excesso
esvaziar a preocupação, esvaziar, tirar de dentro de você. E quando você inspira, você já começa a perceber que novas energias vão dentro de você. Antes de tudo, quero te lembrar que a meditação, ela é como se fosse um movimento que se torna mais direcionado a hora que você centra na sua respiração. Quando você começa a inspirar percebendo a respiração e exalar o ar também percebendo, é quando você coloca a energia para circular. Lembrando que todos nós temos essas vias, é como se fosse, sabe aquela pilha que a gente usa no controle remoto, por exemplo? Ela tem o negativo e o positivo. Quando você usa os dois lados, você consegue ter a energia que você precisa. A meditação não é diferente. A meditação nós trabalhamos com o negativo, com o positivo, com a luz e com as sombras, com o masculino e com o feminino. E tudo isso está dentro de nós, por incrível que pareça. Eu vou pedir para a produção fechar um pouquinho a imagem aqui no Buda, porque essa imagem de Buda, ela nos remete a esse silêncio que eu convido a você a experimentar. É inspirando, soltando o ar no começo, fazendo a sua postura e de preferência sentado, mesmo que às vezes você tenha dificuldade de aquietar o seu corpo. Quando você se permite sentar e aquietar o seu corpo e naturalmente começar a respirar de forma percebendo a inspiração e a exalação sem pressa, então naturalmente você vai fechar os olhos. Mas lá para o final desse programa nós vamos treinar juntos. Mas antes eu quero te dar ainda outras dicas que realmente podem fazer diferença para você que está precisando, sentindo vontade de acalmar. A calmaria, pode voltar aqui em mim, a calmaria tem o seu poder. Quando você acalma, parece que você tira toda aquela nuvem, aqueles bloqueios que estão na sua mente. Sabe quando você precisa descobrir uma solução, encontrar uma solução e de repente você fica lá pensando e não consegue encontrar. E de repente você, como se fosse uma música, como se fosse um despertar, um clique que abre um intervalo, um espaço aqui nas suas ideias e deixa que a energia possa chegar até você. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão focados, tão intenso em uma coisa só, geralmente no problema. Sabe quando você tem um problema, um desafio, você só olha para o problema. E quando você para de olhar só para o problema e diz que deseja encontrar a solução, como eu posso fazer? Como eu posso alcançar? Como eu posso? Essa é como se fosse uma abertura como se fosse um sinal, um sininho que traz uma ideia para você. E aí você pode dizer, é isso, descobri, consegui, porque eu não tinha pensado nisso antes. Já aconteceu com você? Quando você se abre para receber, quando você se permite ser guiado, por exemplo, a meditação geralmente é um guiar. Um guiar de quem? Um guiar da sua voz interior, um guiar de uma meditação que seja guiada e de preferência num fone de ouvido, para que você ouça a música e a música chegue onde precisa chegar no seu corpo, para que as suas células
recebam o som, a melodia. E aí, aos poucos, você vai respirando de forma consciente, soltando o ar. E aí você começa a perceber que essa troca energética através do ar, da respiração consciente, então sim, então você começa a perceber que primeiro você pode, que a sua calmaria, o seu momento de esvaziar e se colocar aberto para receber novas energias, isso só tende a te beneficiar. Se você conseguir experimentar esse momento de respiração, consciência, energia abrindo o seu corpo, abrindo a sua mente para receber mais. Quando você se coloca nesse movimento de abertura, então sim que algo muito importante e favorável pode te acontecer. Por incrível que pareça, são muitos relatos. Tem o Dr. Joe Dispenza, que sofreu um acidente de bicicleta, por exemplo, e ele foi totalmente desenganado, que ele nunca mais andaria. E, por incrível que pareça, ele não aceitou isso como sendo verdade total e absoluta. E hoje tem muitos livros dele ensinando como você pode, inclusive através da meditação, alcançar curas, melhoras, o próprio equilíbrio. O que significa estar em equilíbrio? Primeiro, estar em equilíbrio é quando você começa a perceber que tudo no mundo, tudo no universo, tudo tem o lado bom, o lado ruim, e aí você começa a soltar muitos julgamentos. Toda vez que você julga alguma coisa, você começa a tomar partido de algo de acordo com a emoção que vive dentro de você. Então, se por acaso você guardou muitas raivas, você vai julgar de forma muito raivosa uma situação. E você nem percebe que ao julgar, você ativa a sua própria raiva. Então, sempre que acontecer alguma coisa e você perceber que você está, tendencioso, né, tomar partido de algum lugar, sentir ou colocar a sua fúria, sua reação, seja de ressentimento, mágoas, tristezas, injustiças, sempre que você faz isso, é porque você está ativando a própria ferida emocional que ainda vive aí dentro de você. Por isso que eu gosto de lembrar que se você ainda não começou a se cuidar de forma terapêutica, buscando o método que realmente cura, não que mascara, não que te protege no vitimismo, não que te qualifica, mas que te dá, que traz a força, devido quando você olha para suas feridas e você diz, puxa, agora eu quero viver a minha nova versão. E isso pode parecer impossível, mas eu te garanto, independente da sua idade, sempre é possível você alcançar alguma melhora. O que você precisa é se abrir para algo novo, abrir-se para receber, seja uma orientação, uma informação ou ainda começar uma prática nova. Quando você se abre para tudo isso, é então que algo muito bom pode brotar aí dentro de você. A meditação, ela é um caminho que você se desenvolve, é uma prática que quanto mais você insiste em permanecer, inclusive, você vai sentindo dentro de você o que essa meditação está fazendo. Essa meditação pode começar com 5, 10, 15, 20 minutos. E esse tempo, se você realmente conseguir aquietar um pouco seu corpo, e quando eu digo aquietar, é que muita gente é impaciente, né? E começa a mexer e põe os pés e estica. Então, isso rouba a frequência que vai aumentando quando você fica quieto e deixa
que a energia circule no teu ser. E aí você deixa seu corpo então quietinho, paradinho aqui na melhor postura. É claro que você pode colocar suas mãos para cima como um ato de receber mais energias, mas não é isso que vai afetar a qualidade do seu momento de quietude. Vamos voltar aqui para Buda um pouquinho? Vou pedir para a produção colocar nessa imagem, onde nós deixamos aqui o Buda como origem de silêncio. E esse silêncio não é um silêncio apenas de permanecer quieto, sem falar nada. Não é isso. É um silêncio interno. É um silêncio quando você deixa que os pensamentos simplesmente tomem a direção dele, mas não roube o seu momento. Não roube, inclusive, o seu despertar e o teu próprio vazio. Esvaziar significa soltar todo esse caos, esse estresse, essa angústia muitas vezes que faz parte de você. Soltar quando você tem intenção, inclusive, de colocar para fora. E isso pode começar a acontecer através da sua respiração. O mais interessante é que você pode começar a treinar. Antes de dormir, por exemplo, a hora que você deita na sua cama, você pode trazer essa respiração consciente, que é quando você inspira e solta o ar devagar, fazendo o movimento, sentindo que tudo está participando junto de você. E se você por acaso adormecer, isso não vai ser problema. Você vai perceber que o simples fato de você respirar de forma consciente vai poder ajudar na qualidade do teu sono. E aí, será que você já consegue dormir com qualidade? Ou será que você nem quase dorme? Ou você tem muita dificuldade de adormecer e depois também tem dificuldade de despertar? A questão é que muitas vezes nós não desligamos. Não desligamos a mente, não desligamos os nossos compromissos, a agenda e tudo mais. E aí, ao invés de você conseguir colocar as suas coisas no lugar, começando pelos seus pensamentos, começando por compreender, aceitando os seus sentimentos e as emoções que estão aí dentro de você, você começa a fazer uma bagunça que você perde o jeito, inclusive, de se organizar, de equilibrar, e com isso a única coisa que aumenta é o cansaço, a irritabilidade, a impaciência e o que mais? Será que você já se percebeu perdendo a mão, não conseguindo retomar a sua consciência ou a direção por onde você começa o seu dia? Ou será que você nem se desligou de ontem e já está começando o dia totalmente apressado, como se o seu dia não tivesse as horas suficientes para que você possa se desenvolver e fazer o que precisa para cada dia? Sim, se você ainda não percebeu ou perdeu essa sabedoria, a vida é diária. E por isso que é importante você se trabalhar todos os dias, mas de forma se permitindo também esse relaxar. Reservar o tempo, não para você colocar mais compromissos e obrigações, mas também para você aprender a desacelerar. Eu confesso que orientando pessoas, eu tenho percebido que o mais difícil, inclusive, tem sido desacelerar. As pessoas estão ligadas no 240 e aí elas ficam dando curto-circuito. Elas entram numa energia que nem é dela, elas começam a pegar problemas que não são delas. E aí perde o controle, porque aí você vai estar sempre preocupado,
Se não for com você, é com o problema de alguém que você gosta, e aí nada se resolve. Os conflitos, o caos só aumenta. A meditação vai te levar justamente para um outro momento da sua vida. Quando você começa a perceber que é possível você se centrar um pouco nas suas questões, na sua organização. E aí, conforme você respira, você vai tomando maior consciência que a calmaria, a paz que você tanto deseja, o não estresse está dentro de você. É interessante porque convivendo com as pessoas, muitas pessoas falam que querem a paz, querem viver melhor. Mas num primeiro momento, conforme a gente abafa as nossas emoções, nós soltamos que na verdade a gente queria que ali explodisse, que ali, finalizasse. E a gente coloca nessas expressões tudo que está dentro de nós. Já percebeu que nós nos incomodamos com o outro lado do mundo, com o que está acontecendo de ruim lá, mas a gente não percebe que, na verdade, de alguma forma, você alimenta aqui o que está acontecendo lá. Quando você começa a ter essa percepção, você começa a perceber a sua fala, você vai perceber as suas atitudes, se as suas atitudes são de mais agradecimento ou mais reclamação. Você vai perceber se os fios que ligam tudo, porque diz que está tudo interligado, e por isso que nós fazemos os decretos eu sou, no sentido de entender que eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, eu sou a calmaria, eu sou o equilíbrio. E quando você começa a ter a consciência de tudo isso, é que você percebe que acalmar por alguns instantes traz a melhora em você, mas também pode trazer melhora para todos os cantos desse mundo. Que tal? Não desliga, nós vamos para um breve intervalo e eu volto já com tudo para você começar a se desenvolver nessa prática maravilhosa. Eu preciso te contar uma novidade. Tem festa de aniversário Cato para você aproveitar. São 51 anos de qualidade e tradição. E para comemorar, você pode concorrer a 2 carros zerinhos. Isso mesmo, 2 carros novinhos esperando por você. Para participar é fácil. A cada R$150 em compras, você ganha o cupom. Vem pro Cato Supermercados. Aqui você tem muito mais chances de ganhar. Cato Supermercados, 51 anos, cada vez melhor. Bem-vindo ao paraíso. Imagine acordar com o som das ondas, sentir a brisa do mar e ter o dia inteiro para aproveitar um resort all-inclusive no coração de Natal. No Costeira Palace Resort, luxo e conforto se encontram para criar experiências inesquecíveis. Piscinas incríveis para relaxar, o parque aquático para a diversão de toda a família e um time de entretenimento que garante alegria o dia todo. Drinks à beira-mar, gastronomia impecável e um serviço que faz você se sentir especial. Suítes confortáveis com e sem vista para o mar, para você dormir e acordar nesse paraíso. Está esperando o quê? Seu refúgio dos sonhos te espera. Reserve agora e viva dias inesquecíveis no Costeira Palace Resort. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá.
Alguns instrumentos, por causa do som, têm o poder de nos acalmar por natureza. Quer ouvir o que esse instrumento pode trazer para você? Quando você começa a se acalmar, quando você coloca uma música suave, essa música, essa nota musical vai chegar muito além do seu corpo. Ela vai, é como se colocasse ou apertasse um botãozinho aqui, lembrando que acalmar é abençoado, que você pode sim relaxar por alguns instantes, esticar suas pernas se for melhor, olhar um pouco, ter uma visão um pouco mais ampla, tirar o foco de todas as situações que nem sempre você consegue resolver instantaneamente. Que tal se perceber um pouco vazio, no sentido de você tirar esse excesso de cobrança, excesso de necessidades, excesso de desejos. Quando você se coloca mais simples, mais aberto, como uma entrega mesmo, de corpo, de alma, e junto ao seu espírito, você então pode conseguir este momento de calmaria. A calmaria traz o silêncio, não aquele silêncio que fica se impondo, mandando ficar quieto, ficar direito, não é isso. A meditação ela é livre e por isso que no começo é muito provável que você tenha dificuldade só de organizar o seu corpo. Mas aí você começa a respirar, começa a se entender quais são as necessidades. Por que você está evitando, inclusive, de permanecer alguns momentos ou instantes em silêncio, quietude, deixando que a sua mente, que tenta controlar tudo o tempo todo, deixar um pouco o seu coração bater mais solto, deixar a sua mente juntar-se à alma, mas não só do lado das dores, mas junto ao espírito. O espírito buscando pela luz, buscando por esta sensação que Buda nos traz nesta representação de calmaria, silêncio, quietude e equilíbrio. Que tal você olhar um pouquinho aqui para o Buda, deixar essa imagem aqui dentro de você, trazer essa sensação mesmo. Comece a respirar aí, mesmo que seja a sua primeira vez. Inspira de forma lenta pelo seu nariz, vai deixando o ar entrar dentro do seu corpo, vai só sentindo. E depois você solta todo esse ar sem pressa, como se você contasse até 4 quando você inspira o ar. E quando você solta, você também procura contar. E aí você vai percebendo o que este exercício, essa simples forma de respirar, vai trazendo, vai provocando em você. Em primeiro lugar, ela te ajuda a se libertar dos excessos. Vai te colocando no seu interno. E é justamente dentro de você que toda a transformação acontece. E aí, quando você volta buscando acalmar um pouco mais,
através do som, você pode ir respirando sem pressa, no seu momento, acalmando e você vai simplesmente percebendo como é que você se sente. A sensação, ela vai se transformando. É muito comum receber pessoas que nunca meditaram e depois de um momento de meditação, elas perceberem o quão relaxadas mesmo de soltura de corpo. A tensão, as dores, os bloqueios, vem justamente porque você às vezes está puxando mais de um lado do que do outro. Às vezes você fica tenso, se cobrando o tempo todo, porque você tem que estar perfeito, tem que estar rígido. A meditação é justamente o contrário. A meditação é a soltura, a leveza. A meditação é sem regras. Quando você simplesmente se coloca em meditação. E se você conseguir fazer isso repetidamente alguns dias, você pode me dizer que no primeiro dia talvez nem foi muito agradável, mas no segundo, no terceiro e no quarto, o teu ser, o teu corpo, a sua mente, a alma e o espírito vão te convidar a continuar esse momento. E é uma sensação muito boa, porque as reações que você tinha para tudo e para todos, elas realmente podem ser amenizadas e não mascaradas, disfarçadas, porque muitas vezes você não responde, mas você queria, e aí você fecha seu corpo, e aí seu corpo vai doer em algum lugar. Quando você entende isso, então você começa a respirar de forma consciente, vai trazendo energia, vai fazendo essa troca energética para que o seu corpo flua, para que a energia flua. Muitas vezes a dor que nós temos aqui, ali, acolá, ela na verdade é uma falta de fluxo. A energia parou por algum motivo. Não é contra, ela está dizendo que ali está precisando fluir energia. E a meditação, como ela não tem contraindicação, ela faz bem para todo mundo. E aí você não precisa ficar horas meditando. Você se coloca na meditação. Você coloca o fone se você gosta, encontra a sua música. Faz um salmo, uma leitura, algo que te remeta a essa paz, a esse relaxar. E aí, se você já foi minha aluna, já praticou meditação comigo, lembra de deixar o seu comentário aqui, como é que você se desenvolveu, como é que foi o período que você estava em meditação, se a sua vida fez ou não fez diferença. Eu tenho certeza que fez. Mas são anos que eu já começo a ensinar pessoas que nunca haviam meditado, em todas as idades. E é bastante comum os relatos. Então, quem sabe você também pode deixar aqui, né, o seu comentário falando como é que você percebeu. Uma vez, 2 vezes, 3, e isso pode estar transformando a sua vida diária. Já imaginou você viver com menos reação, com menos vontade de agredir alguém? Será que isso não vai fazer diferença? Contribuir com a paz mundial? Será que se você não estivesse tão irritado, recebendo toda essa energia, se você conseguisse olhar para tudo isso que chega em você e não é seu, e simplesmente dizer: isso não me pertence, eu vou permanecer em paz e calmaria.
Já imaginou o que isso pode significar mundialmente para todo o planeta? Afinal, nós não estamos sozinhos e quando você se coloca em meditação, quando você acalma, muita luz pode chegar e passar inclusive através de você. Como eu gosto de lembrar, quando você acende uma vela, você não acende a vela só para você, você acende a vela e clareia todo lugar. A meditação também vibra nessa mesma frequência, a frequência do compartilhar. Quando você medita, você não medita só para você. Você vai sentar, você que vai praticar. Mas quando você medita, você aumenta o campo de luz. Você eleva a tua frequência. E ao fazer isso, quem é que ganha? Só você? Claro que não. Todo o ambiente, e isso também não tem fim, porque vai se propagando para os 4 cantos desse planeta. Olha que maravilha! E qual que é a forma que a gente agradece? A forma de nós aumentarmos a gratidão do nosso planeta, afinal, o sentimento de agradecer verdadeiramente, não só para dizer gratidão, gratidão, não é isso. É esse profundo, porque a meditação, ela vem nessa via profunda. Quando eu falo vazio, é um vazio assim, na sensação de esvaziar-se de tudo que realmente não precisa permanecer, que não precisa aumentar. Se você começar a meditar sobre isso, refletir sobre esse vazio que te traz uma certa vontade de permanecer, esse silêncio verdadeiro. É esse silêncio verdadeiro que liga todos os seus chakras, que acende todas as suas células, que realmente te coloca numa frequência de cura. O que você quer curar? O emocional, o físico, o mental. É você quem decide o que você quer, mas você precisa fazer a sua parte. E meditação pode ser sozinho, no melhor momento para você. É claro que nós temos horários. A hora que nós despertamos, que nós acordamos pela manhã, é um horário muito favorável para você meditar. Porque é a hora que é como se você tivesse passado os seus instantes dormindo, a mente, o cérebro desacelerou e aí você pode pôr novas informações para dentro de você através do seu momento de conexão, meditação e calmaria. Isso é muito bom. Mas muitas vezes o seu amanhecer é corrido, você já tem hora, crianças, trabalho, então não se cobre, mas busque o melhor horário para você. Se for antes de adormecer, também vai ser muito positivo, porque a meditação antes de adormecer vai contribuir com o seu sono. E aí, será que você já está com vontade de começar a meditar? Ou será que você já meditou e tentou, insistiu, mas nada acontece? Se você quiser tentar, é claro, vou lembrar, busque um lugar que você gosta. Você acende a sua vela e no primeiro momento você pode começar a contemplar o fogo da vela. O fogo da vela sempre tem um movimento também, ele nunca é parado, né? Porque a vela está acesa e pode ver que conforme o ar, o fogo aumenta, diminui, tem fumaça, não tem fumaça. Essa contemplação do fogo já vai levar você a outro plano de foco. E é esse plano de foco, essa troca de foco na sua vida que nós precisamos chegar, para que você solte problemas em excesso, reclamações e tudo mais. O que é mais importante da meditação é que a meditação te coloca no momento presente. O que eu vejo de muitas pessoas é que nós estamos aqui agora, vivenciando um momento maravilhoso, por exemplo, numa festa, numa comemoração, numa coisa gostosa, e de repente uma pessoa puxa uma sentença de algo que não é nessa frequência.
Ou seja, essa pessoa está dizendo que ela não consegue vivenciar o agora. Ela não consegue estar bem nesse momento. Ela precisa relembrar e te lembrar, inclusive, que tem algo ruim acontecendo. Toda vez que você faz isso, você está desperdiçando o seu momento presente. Você já tinha pensado isso? Essa informação que eu te dei agora é valiosíssima. Observa onde você está, com quem você está e qual é o assunto que você está falando. Se você está sempre puxando o assunto de ontem, assunto de amanhã ou assunto que nem é de todo o grupo, mas você está chamando atenção para uma sentença que não é às vezes agradável, uma sensação de percepção, alguma coisa que leva você a baixar a frequência, contar algum problema. Não estou dizendo que você não pode falar, mas se o tempo todo, ao invés de participar do que está bom, aumentar a frequência através da sua conversa, da sua fala, você fica puxando assuntos negativos, você está fazendo o quê? Você está desperdiçando o seu momento presente. Quando você começa a entender isso, você vai ver que com quem você está, onde você está, você vai pensar antes de puxar qualquer assunto desagradável ou ainda que traga infelicidade. E é nisso tudo que nós vamos aprendendo a entrar no estado de meditação. Quando você se desenvolve demais em meditação, você vai perceber que você nem precisa ficar 2 horas meditando, não precisa. Mas você começa a perceber que o seu silêncio, onde quer que você esteja, é meditativo, porque você está sempre no momento presente. E isso é muito valioso, você nem imagina. As pessoas nem imaginam, porque elas estão acostumadas a estarem preocupadas com o que elas ainda precisam fazer ou ainda com o que não deu certo ontem. E aí fica um ontem, um amanhã e o hoje, onde você realmente pode transformar o que quer que seja, perde todo o poder. Que tal se colocar no momento agora? Você conseguiu prestar atenção no que eu falei para você? Você conseguiu se desligar um pouquinho daqui, de lá e de acolá? Ou você já está preocupado que demorou demais, que eu falei demais? Será? Vamos perceber como é que você está, em qual tempo você está, porque é somente no tempo presente que você tem poder de se desenvolver e transformar o que quer que você deseja. A meditação é no presente, é no agora, mas é daqui no presente, no agora, que você acessa dimensões e energias elevadas. E essas dimensões estão aqui, dentro de nós, esperando, adormecidas, para serem despertadas. Será que você vai dar uma chance para elas falarem com você? Será que você vai dar uma chance para se acalmar? Será? Será que você vai tentar hoje? Vai voltar aqui amanhã? Vai lembrar de deixar um coraçãozinho, porque isso também é uma forma de nós agradecermos e aumentar a gratidão de todo este planeta. Quando você agradece, de alguma forma verdadeira, você está aumentando, você está ajudando a elevar a frequência do planeta. Simples, simples. Nós não precisamos fazer grandes movimentos para contribuir. Um simples movimento pode fazer a diferença na vida de alguém. Que tal um elogio verdadeiro? Que tal você olhar nos olhos das pessoas? É como se você estivesse dizendo: eu te vejo, eu agradeço, você tem valor por quem você é. Vamos tirar um pouco essa mente da perfeição, porque meditação mesmo não tem perfeição. Você não vai conseguir, talvez, chegar numa sensação de: nossa, será que eu estou fazendo direito? A meditação não tem isso. A meditação não tem avaliação aqui para você. É você que vai se sentir entrando
nesse vazio, nesse silêncio, nessa calmaria, nessa paz, nesse momento que você fala, nossa, eu quero mais, eu quero de novo, eu vou repetir, e aí você começa a entrar nessa frequência divina. Eu chamo de divino porque a meditação ela traz mesmo essa parte filosófica, essa parte da espiritualidade com consciência, com valor do ser. E aí, se você começa a se abrir para tudo isso, você começa a perceber quão valioso é esse momento. Se você quiser uma flor, um cheiro, né, um aroma, um incenso, a sua vela perfumada, inclusive, tudo isso pode. Mas não é isso que vai fazer com que você chegue nesse momento da meditação. A meditação é algo que você começa a respirar. E quando você começa a respirar, você quer fechar os olhos, porque é como se o externo não fizesse mais tanto sentido em permanecer. Você quer olhar o que está lá dentro de você. Mas muitas vezes nós não estamos bem aqui dentro, então fica difícil esse mergulho interno, esse silêncio interno. Então a música, o mantra, eles realmente podem ajudar. Vou dizer para você que de preferência você use um som contínuo, uma música só de melodia, com notas musicais elevadas que te acalmem. Se você tiver muita dificuldade em relaxar, então sim, você pode usar vídeos e áudios de pessoas com o tom de voz que te agradam. Tudo isso para que você realmente possa mergulhar nesse silêncio interno que existe dentro de você e acredite, é sagrado e valioso. Além de tudo, vai te colocar no tempo mais importante da sua vida, no tempo presente. O que você vai fazer agora? É esta resposta, é esta energia que você precisa despertar de dentro de você. É como se todos os chakras estão participando do seu momento. E aí que eu quero lembrar você, às vezes você está a 1000 por hora, né? As tarefas não terminam nunca. E aí eu vou dizer para você, sabe o que vale mais? O seu momento, relaxar com qualidade. Mas é o relaxar nesse sentido de você respirar, de você ouvir um som, uma melodia, mas é esse momento que te acalma e não te apavora, é esse momento que traz essa energia, como se você começasse mesmo a organizar tudo através dessa respiração consciente, desse movimento do inspira, solta, esvazia e se abre. E é aí que tudo realmente começa. Aí você percebe que você está com energia para fazer uma coisa que você já estava protelando, atrasando, que torcia a boca cada vez que olhava para ela. Vamos tentar chegar aqui no Buda. Vamos tentar inspirar novamente nesse momento. Trazer essa calmaria interna para dentro de você. Quando você inspira profundamente. Imagine que este Buda é a sua imagem que você vai alcançar quando você se colocar respirando e soltando todo o ar. Inspira e solta. Eu vou tocar aqui o instrumento que eu trouxe para que você ainda consiga me acompanhar. Respira de forma suave, sem pressa. E agora exala devagar também, no mesmo tempo. Mais uma vez, procure soltar o ar devagar, mas procure também relaxar um pouco mais.
entre o inspirar e o soltar. Vamos de novo? Inspira. Devagar, sem pressa. Agora solta o ar, devagar também, sem pressa, no seu momento. Veja se fechar os olhos por alguns instantes é agradável e permaneça inspirando e soltando o ar devagar. Observe se o seu peito alivia, se os seus ombros cedem um pouco, se toda a tensão que estava lá no seu pescoço, na sua garganta, também começam a ser liberados. Você continua inspirando e soltando o ar. Observe, depois de cada inspiração completa, se o seu corpo começa a se acomodar no sentido de aceitar melhor esse momento. E é essa calmaria, esse silêncio que muitas vezes no começo incomoda, mas aos poucos você vai percebendo que tudo isso tem muito valor. E como se algum pensamento que ainda vem forte, não briga com ele. Vai deixando que ele tome seu lugar, como se você tivesse gavetas ou caixas abertas. E você vai dizendo, eu estou em paz, eu sou a paz, eu sou a calmaria, eu sou a harmonia, eu reestabeleço o meu equilíbrio agora. Eu me sinto em paz. Eu sou a paz. E aí você vai deixando que, naturalmente, é como se um sorriso se colocasse nos seus lábios. Um sorriso leve, uma sensação leve. Os olhos não comprimem, eles simplesmente fecham. E você só vai deixando que essa sensação permaneça dentro de você, inspirando e soltando. Você vai perceber que no começo da sua respiração é mais difícil. Você faz uma força maior para puxar mais o ar, para o ar ir além dessa respiração alta que nós temos. Mas depois você começa a perceber que o seu abdômen participa, que as suas costas participam. Você começa a perceber que todo o teu ser respira junto, no seu instante, nessa entrega, nesse seu momento. E aí você vai permanecer desta forma o tempo que você conseguir. Você só vai fazendo uma entrega, como se fosse uma entrega. Quando você solta o ar, você solta tudo que está lá tudo que está parado dentro de você, por exemplo. Tudo que você sente que você tem guardado nos últimos dias, nos últimos momentos. Você solta. E quando você inspira, então você imagina que uma energia, se você conseguir, que ela tem cor. Ela pode ser dourada, ela pode ser rosa, ela pode ser lilás, verde, azul. Não sei a cor que você gosta. A meditação é sua. E conforme você faz essa entrega divina, inspira e solta, você começa a perceber o valor deste momento agora. E eu gostaria que você voltasse aqui, ou que você deixasse esse vídeo aqui, que você praticasse mais algumas vezes durante toda esta semana seguinte. Se você fez hoje, faça amanhã, depois de amanhã, volta, repete. Se esquecer, vem aqui, me ouve de novo. E aí você começa a perceber o que é
A meditação é desenvolvimento, a meditação é entrega, a meditação você não tem regras, você também não tem garantias. Vai depender muito da sua entrega, da sua prática, do seu momento, onde você coloca, no seu momento presente. E se você esteve aqui até agora comigo, é porque você conseguiu, nem que seja uma única respiração completa, me acompanhar. Então, eu quero agradecer a nossa parceira, a Decorato. Quero lembrar que se você ainda não me segue na rede social, você me encontra lá no Instagram, @LúciaVerdim. E se você gostou, se fez diferença ou trouxe alguma energia nova para você, lembra de agradecer deixando o seu like nesse vídeo. Isso pode chegar a outras pessoas que, assim como você, estão buscando a paz, a calmaria e o equilíbrio do teu ser. Aqui eu vou ficando, agradecendo a tua companhia. Namastê, até a próxima semana.